Boas tardes. Obrigada pela congratulações. No caso do México, falar da religião é um processo natural, porque sempre o povo foi muito devotado e fervoroso desde a época hispana. Sempre existia essa fé nos crentes e 500 antes de lideração asteca, era importante ter um Quetzalcoatl, um sacerdote, sempre se deu uma ajuda espiritual que ajudou naquela época. Os 300 anos de colonização espanhola nos trouxe como consequência a substituição dos deuses ou as deidades que tinham pela substituição de um só credo, mas muitos santos. O caso em México, por exemplo, onde existia um deus da chuva, se substituiu por San Isidro, o lavrador, que era o santo que se rezava quando nós queríamos que chovesse. Esse tipo de circunstâncias não foram de nenhuma maneira fácil introduzir na população, porque quando um tem uma crença, substituir tem que passar gerações. Por isso, acho que foram 300 anos e a intolerância, como falou, estava à flor da pele. Então, teve um virrei nessa época, um Marquês de Croa, que quando ele deu essa mudança e o povo indígena, principalmente, se inconformava, ele dizia, sepam os súbitos do monarca que ocupam o trono da Espanha, somente para vocês. Nós pedimos que vocês se fechem a boca e não se intrometam. Isso é pressão do autonomismo e isso ainda acontece em algumas regiões do país, porque o aspecto de reconhecer da liberdade religiosa, no caso do México, teve a sua vigência em 1824 com a primeira Constituição independente, onde se geraram as condições para reconhecer uma religião oficial como a católica. No entanto, pouco tempo foi o que esteve presente no marco normativo a essa exposição, porque a partir dos meios de 19, na época de Benito Juárez, houve a reforma que trouxe como consequência a amortização dos bens do clero e a separação da igreja e do Estado. Se voltou realmente um espectro de diferenciação muito grande, que também na Constituição de 1917 se houve reproduzir essa Constituição depois da Revolução. Para muitos se interpretou como gerar a pacificação do país, obrigava a perseguir todo aquele que professava uma outra religião e então isso surgiu a guerra cristã. Não existia aceitação, tolerância ou respeito, e esse é um tema bastante delicado, porque aqui se falou muito no painel anterior qual a diferença que pode haver entre tolerância ou respeito. O senhor Condurra, se eu pronuncio corretamente, falava um pouquinho mais do tema da tolerância, porque o que tradicionalmente se manifestou, mas essa é uma expressão que em direito tem muitas conotações, desde logo, todas elas são pejorativas, porque tolerar é aceitar aquilo que você não gosta. Por isso que em Nova York, quando se estabeleceu o programa anticrime, se disse programa zero tolerância. E se há algumas considerações que se gostam, por exemplo, da zona de tolerância, é onde estão aí as moças, mas são considerações ou expressões que não têm uma precisão ou uma certidão, que tem a palavra respeito. Respeito que devem se guardar nas igrejas, na liberdade religiosa, deve ter colocado numa exposição constitucional. No caso do México, quando se deu a reforma para passar daquilo que eram as garantias individuais aos direitos humanos, por pessoa, ao reconhecimento expansivo dos direitos, porque não somente aqueles que estavam estabelecidos na Constituição, mas também nos tratados internacionais daquilo que o país fazia parte, pois é claro que nós recolhemos o artigo 18 dos direitos humanos universal. Esse artigo claramente estabelecia todas as possibilidades de ação e todo o campo e a margem de manobra que tem as igrejas, os credos, para professar com amplidão o que é sua convicção e consciência. Essa liberdade de pensamento está plenamente estabelecida. No entanto, no México, muitos se assustam com esse conceito e por isso veio uma reforma em 1910 para estabelecer que o caso do México, quando
haviam mudanças em 1910 quanto às trocas religiosas, deveriam dizer a conotação de Estado leigo e federal. Então, as mudanças de 1972, para muitos, que foi romper com a reforma nacional de Benito Soares em 19, era tabu. Não era um tema fácil de dizer. Os que se chamam as cláusulas pedras, ou que estão estabelecidas na Constituição e que são muito difíceis de ser trocados. Entretanto, aí estava em 1892, se deu a mudança fundamental para reconhecer as liberdades das associações religiosas, do culto público, das peregrinações, dos casamentos nos templos e considerações essas que falavam do direito que têm os crentes de ter uma profissão de fé, não necessariamente fechados num quarto, mas poderia ser essa profissão, como também Luiz Fernando mencionava, que deveria ser motivo de censura no seu país, mas reconhecidos ali, nós temos que reconhecer que nem todos no regime estavam de acordo. Em 1992, essa reclamação era de tamanho menor, mas como Salinas aceitou, mas o debate não foi fácil. Foi um debate muito difícil, porque existiam 13 deputados de um partido de esquerda, do Popular Socialista, que já desapareceu, mas que se oponia radicalmente a ter relações com o Estado Vaticano. Eles diziam que não tinha nada a ver com a jurídica, porque não existia. Por que nós temos que falar de espiritualidade se aqui estão coisas terreais? Existiam 13 deputados do PPS e existem 250 do partido oficial e nenhum deles se inscreveu para falar a favor 13 contra e nenhum a favor. Somente um deputado se atreveu e disse, com seu discurso, pôde acalmar as águas para que se aprovasse o ditame. Quero lembrar que nessa época ele disse que existiam muitos no parlamento, muitos clérigos, muitos padres, muitas freiras. E quando veio o debate, todo o argumento era contra, até que Fernando digo, que curioso, que vocês vêm falando da jurídica. Os senhores que cabem num elevador e eu, falta de argumentos como terrenos, eu quero dizer a minha fé, não como aqueles que estão aqui escutando o debate, enfocados em sua missão e o seu destino, mas as palavras do poeta, e ele disse naquela época, a Deus eu vou e a Deus eu não vou subindo. Se vai de luz e de sombras eu sou, eu quero dar-me aos dois, quero deixar em voz robusta e nessa semente daquilo que eu tenho de arcila e disso que tenho de Deus. Aí se acabou o debate. Aí se aceitou a relação de vínculo com as religiões, com as igrejas, e se deu amplidão. Mas, contudo, essa amplidão não teve o fundamento, porque uma lei sem convicção passa o mesmo que aconteceu com a Constituição de Weimar, que se estabelecia na Alemanha uma Constituição modelo, uma república que não tinha republicanos. E aqui passava o mesmo, uma Constituição que reconhecia direitos, mas não se exercia esses direitos. E ao não exercer, as funções são atrofiadas, e é isso que lamentavelmente aconteceu, apesar do progresso que aconteceu nessas matérias. O que converte que as expressões dos âmbitos da igreja sejam muito limitadas pelo temor que tem a perseguição jurídica do Estado, pelas demandas que cada vez que um membro da igreja intervém, se pronunciam, quando se um pudesse autolimitar-se ou disfarçar-se ou botar uma maquiagem. E isso é indigno, porque não permite que se dê a liberdade. E não temos que esquecer que dignidade, na sua acepção primária, vem de deidade. Se é digno na medida que nós nos semelhamos a Deus, qualquer profissão que nós tenhamos, se é indigno, se um se afasta dessa razão de ser, então quando um não se manifesta, quando um não se expressa, é claro que não está cumprindo com o mandato de deidade ou dignidade que todos nós temos. E isso aconteceu, que não houve casos nas perseguições religiosas. Em México se deu a matança de 40, mataram 76 rapazes. E houve uma corrupção de primeiro nível.
mas a igreja permanece à margem, como se não houvesse um critério, uma convicção própria. E essa liberdade de expressão tem que ser manifestada, porque quando nós não se participa por negligência, por medo, sempre existe uma reprovação e censura, porque castigo recebe que aquele que tem a oportunidade de fazer bem não faz, aquele que com maldoso que ele já sabe como atuar. De fato, temos que lembrar que ninguém sabe o nome daqueles que pregaram Cristo na cruz. Ninguém se lembra o nome aqueles que prestaram testemunho contra ele. Muito poucos conhecem o nome dos juízes que o censuraram, mas todos têm em claro o nome do personagem diligente, medroso, que podendo fazer o bem, preferiu lavar as mãos. E por isso, ainda os 1000 anos de instância aparecem no crédito dos católicos, que é Pôncio Pilatos. Esse tipo de situação é que muitas vezes nós passamos. Acabamos de conhecer de uma matança em Oregon e nós sabemos que Chris Herman, que se chamava essa pessoa, que matou professores e estudantes e perguntava antes de assassiná-los: você é cristão? Sim. E se dizia que sim, ele dava um tiro na cabeça. E se dizia que não, dava um tiro ou deixava feridos, né? Essa situação, ninguém questionou, ninguém o apontou, ninguém falou. Mas para mim, me parece que nesses términos, tendo a liberdade, hoje, a igreja tem que ter um papel mais preponderante. Não quero com isso dizer ao ecumenismo, nem falar de atos de diálogo internacional que está acontecendo nas conferências latino-americanas, por exemplo, o Observatório, o Fórum 18, e todos aqueles que estão participando desse tema. Mas tem que existir uma unidade, porque diante da unidade, os governos que devem servir aos cidadãos estão tomando atribuição que não corresponde a eles. Disse a seção 134 de Doutrina e Convênios daqui da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que eu tomei aqui da igreja, que os governos se instituem para o benefício do homem. No entanto, nossos povos, no caso dos latino-americanos e México, nós temos governos fortes e sociedades débeis. E isso não deve ser os direitos e a participação que uma sociedade decidida e forte requer. Não somente a participação das famílias e dos pais que educam, mas também das igrejas, que têm que ter esses âmbitos de participação, porque eles parecem um conglomerado de opiniões públicas que devem incitar. Afastar-se fez com que outros imponham suas condições. Sucedeu em caso do México, mais que todos questionamos, como o aborto. Recentemente acaba de acontecer uma jurisprudência, onde se estabelecem, por 6 votos contra 5, permitir entre homossexuais. Não obstante, não está reconhecido nas constituições e na lei. E para muitos isso deve se impor-se nas autoridades legislativas, nos parlamentos dos estados, devem trocar as suas constituições para assimilar essa nova posição. Muito curioso, em Chihuahua, de onde é o senador Jeff Jones, sucedeu que houve uma manifestação religiosa de todas as igrejas e se opuseram, e o governador não teve não que voltar atrás com a sua exposição, e tiveram muitas exposições que a jurisprudência obriga a jurisdição, mas os representantes, os parlamentares tiveram convicção e vontade de fazer o que a maioria e a sua crença decidiu. E não se estabeleceu. Claro que se alguém se inconformava, poderia ter um amparo e se dar ao seu registro homossexual, mas não se deu porque houve uma participação. Ontem nós lembramos dos casos que o professor Alfonso não comentava, muito interessante, onde com exceção vieram dadas as participações num caso muito concreto da obsessão de concreto, mas deveria existir a norma, não a exceção, porque hoje nós vemos, por exemplo, Alabama se escolheu em 1961 para os juízes para não permitir, mas é uma exposição de 1961 que estava dirigido para não permitir os casamentos que eram interraciais. Então, adequar a realidade é uma responsabilidade e uma
determinação necessária que deve ser tomada, principalmente quando existe a crença que nós estamos no correto, porque nós temos a exposição do mandato e dignidade para fazê-lo. Isso tem que ser feito com muito equilíbrio, porque ser idealistas implica ter os pés na terra. É aquele que tem os pés na terra, o idealista, mas que tem os olhos e as janelas da alma para um conhecimento superior a todo o cúmulo de experiências, mas que, ao mesmo tempo, tem um sistema de valores que subordina aquilo que é frívolo, aquilo que é verdadeiro e que é justo. Sendo idealistas, sendo realistas, nós temos que buscar esse equilíbrio onde não somente o clericalismo, que é imposição sobre o Estado, mas também o totalitarismo que impõe as posições do governo sobre o cidadão. Deve existir esse equilíbrio e, para isso, se requer verdadeiramente pessoas decididas que, com inteligência, tentam assumir a responsabilidade desde o mais alto cargo, ou elevados do poder, até o cidadão que expressa com amplidão a sua voz, que hoje, seguramente, como esse fórum, é escutado com muita expansão. Muito obrigada.